lá no Evangelho de João, capítulo 9. João 9, nós vamos ler dos versos 1 a 7, a passagem em que Jesus cura o cego de nascença. João capítulo 9, os versos de 1 a 7. Eu quero ler para você então o texto. João 9, de 1 a 7, diz assim: Ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse-lhe Jesus: nem foi os seus pais, nem ele que pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor por esse texto. Um novo olho biônico está sendo desenvolvido e poderá ser implantado em pessoas cegas para que elas possam ter uma qualidade de vida melhor e possam enxergar um pouco mais. Embora esse novo olho biônico não cure toda a sorte de cegueira, esse novo invento certamente irá melhorar muito a vida de pessoas que hoje se encontram privadas de ver. De certo, a tecnologia ela avança a passos largos, trazendo grandes benefícios à humanidade, mas nada pode se comparar ao milagre feito por Jesus Cristo nesse texto que acabamos de ler na palavra do Senhor. Eu creio, meu amado, que essa e tantas outras histórias faz da Bíblia o livro mais tremendo de todos os tempos, especialmente por conta da sua autenticidade, da sua sinceridade em expor história de pessoas como eu e como você. Especialmente quando nós observamos que ela trata das questões mais complexas da vida. A forma como a Bíblia trata de assuntos difíceis pode e deve chamar a atenção de qualquer pessoa. Então as histórias sobre Jesus, elas são ainda maiores do que qualquer outra história que alguém possa contar, porque tudo aquilo que envolve Jesus faz também com que o próprio Deus se humanize entre nós, até porque Jesus é o próprio Deus encarnado que habitou em nossa terra, e Ele estando entre nós faz certamente com que eu e você possamos compreender com mais profundidade cada aspecto da história que venha a acontecer. Então podemos chegar a uma conclusão que o texto nos inclina. Todas as coisas, elas funcionam para que no fim delas, Deus seja glorificado. Qualquer situação da vida, qualquer aspecto do viver, ele vai funcionar para que no fim, a glória de Deus se manifeste de alguma forma. Então, isso nos faz concluir que Deus sempre será o foco principal das histórias bíblicas. Então, quando nós lemos uma história bíblica, nós podemos ficar fascinados com os personagens, como o caso desse cego de nascença que voltou a ver. Mas na realidade o foco não está neste homem ou em qualquer outro, e sim no próprio Deus. Então podemos ver um milagre acontecendo, podemos ouvir uma notícia boa que está chegando, podemos contemplar
a história levando a felicidade no coração de pessoas e até mesmo do povo, mas tudo isso só ocorre para que Deus seja glorificado mais ainda. E quando Deus é glorificado, meu amado, nós passamos a confiar mais nele. Quando nós entendemos a glória de Deus, nós podemos confiar mais nesse Deus da glória e em tudo aquilo que Ele faz. Então as histórias, elas narram momentos difíceis que alguém possa ter passado na sua vida, como por uma enfermidade, como uma perda financeira, um abatimento espiritual, ou um abatimento fora do normal, ou qualquer outra coisa parecida que ocorra tanto no texto bíblico quanto na nossa vida cotidiana. E podemos ver então como tais pessoas puderam superar, simplesmente porque confiaram no que Deus era capaz de fazer em suas vidas. Assim, elas nos ensinam a deixar aquilo que nos preocupa nas mãos de Deus, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Deus cuida de mim, Deus cuida de você de uma forma sobre-humana. Deus está olhando para nós de uma forma sobre-humana. Então, em qualquer situação, em qualquer circunstância, Deus estará conosco. É claro que não há nenhuma promessa bíblica de que o Senhor irá resolver todos os nossos problemas. Não tem promessa bíblica nesse sentido, mas há uma promessa que Ele estará conosco em todos os momentos, isso sim. Podemos então estar seguros que a presença de Deus em nossas vidas sempre nos trará alegria e contentamento. De certo, nem sempre conseguimos ver os feitos de Deus em nossas vidas, e por esta razão, eu creio que esse texto nos ajuda a entender que precisamos abrir os olhos e ver a glória de Deus se manifestar de uma forma sobrenatural. Quando nós lemos esse texto, nós vemos Jesus e os seus discípulos passando por um lugar onde viram um homem cego. Os discípulos, ao verem aquele homem cego, logo perguntaram qual teria sido o motivo pelo qual aquele homem nascera cego. Certamente eles gostariam de saber que erro havia acontecido naquela vida, ou quem de fato havia cometido tal erro, e o que levou aquele homem àquela situação de complexidade, de dificuldade. Certamente aquele homem não estava ali somente cego, mas ele também cego podia estar, quem sabe, mendigando. Tal qual aconteceu, por exemplo, com outro homem cego, narrado lá em Atos dos Apóstolos, quando estava na porta do templo e pedia esmolas. Talvez fosse também a situação daquele homem. Então os discípulos estão preocupados, não com o homem em si, mas sim em quem errou para que ele estivesse cego. Aquela situação poderia ser considerada uma situação de maldição. Pessoas que nascessem com alguma disfunção física eram consideradas malditas por conta dos seus pecados. Logo, a nossa associação é: se ele está nessa dificuldade, é por alguma razão que ele ou alguém havia cometido no passado. Mas não é o que Jesus pensa, pelo menos na leitura que nós fizemos. Creio eu que na cabeça de Jesus, nem todo problema era resultado do pecado de alguém. Nem todo problema enfrentado era porque era oriundo do erro que alguém havia cometido na vida. Então, pessoas poderiam passar por problemas e dificuldades e nem mesmo assim serem culpadas por aquilo que passam. Isso pode ocorrer comigo e com você. Nós, muitas vezes, procuramos os culpados também, como os discípulos procuravam. Mas nem sempre há um culpado nessa história.
E me parece ser esse o caso daquele cego em específico. A ideia de Jesus a respeito daquele homem é que ele estava naquela condição, mesmo que uma condição difícil, mas ele estava naquela condição para que a glória de Deus se manifestasse ao redor de todos os homens e mulheres que pudessem presenciar aquele fato. Então todo o problema que o texto procura abordar gira em torno da visão. Não simplesmente da visão física, mas, como vamos ver, sobretudo da visão espiritual. E é onde queremos estacionar por um pouco de tempo e verificar o que Deus quer que nós compreendamos ao nos incitar a abrir os nossos olhos a fim de ver a glória de Deus. Então, quando nós analisamos esse texto, a primeira coisa que podemos ver sendo tratada aqui é a questão do sofrimento. O versículo 1, de uma forma abrangente, vem tratar dessa situação. Ele fala assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Sem dúvida, é uma história que fala de sofrimento. Eu não consigo, meu amado, vislumbrar, perceber, nem por um minuto sequer, o que é viver sem enxergar. Eu não sei quantos de vocês têm essa sensação, mas eu sei que alguns que, mesmo que tenham dificuldade no olhar, dificuldade por alguma razão no olho, não conseguem vislumbrar o que é realmente estar em plena escuridão. Sei também que alguns de vocês ou conhecem alguém que perderam a visão de um olho, ou perderam a percentual de visão de um outro olho. Mas eu não creio, meu amado, que aqui nós conseguimos compreender o que é realmente ver a vida totalmente no escuro, impossibilitado de enxergar. E isso soa-nos como se fosse, quem sabe, um grande castigo. Um possível castigo que certo homem estava sentindo, este homem estava sentindo desde quando nasceu. E eu particularmente também não sei o que vem a ser pior: ter nascido cego ou nascer vendo e perder essa visão ao longo da vida. De qualquer forma, ambas as situações trariam para qualquer um mínimo de sofrimento, um mínimo de dificuldade de ver naquela situação. Acredito ter sido isso que Jesus percebeu ao ver o homem ali sentado. O sofrimento dele por estar naquela condição. Não creio que o texto está apenas constatando o fato que Jesus viu o homem. Não creio que simplesmente Jesus viu o homem, mas acredito que a ênfase está no que Jesus pode fazer com o homem que ele viu, com o homem que ele contemplou ali naquele momento. E se você for perceber, situações semelhantes ocorrem em toda a Bíblia. De repente Jesus está passando por um determinado lugar, quando vê alguém, e vê alguém que está sofrendo. O que eu quero dizer para você, meu amado, é que o sofrimento não passa despercebido por Jesus. Jesus sempre percebe aquele que sofre, aquele que passa por dificuldade. Há por parte do Senhor uma preocupação com o sofrimento alheio, com a pessoa que está lutando com alguma dificuldade. E ao ver o sofredor, Jesus sempre para a fim de perguntar, como perguntou para o outro homem: que queres que eu te faça? E o faz, geralmente não de uma maneira tão tradicional como estamos acostumados a ver em nossas andanças. Porque quando Jesus parou para ver o sofrimento daquele cego de nascença,
Dentre outras coisas que nós podemos abordar no texto, uma delas me chama a atenção, que foi a forma como Cristo interviu na vida daquele homem, no sofrimento daquele homem, e que eu chamo de uma forma incomum, inesperada. O versículo 6 nos diz que Jesus, depois de dizer algumas coisas para aquele homem, simplesmente cuspiu no chão, pegou a sua saliva e misturou com a terra, e daqui a pouco aplicou aos olhos daquele homem que estava cego. Talvez, se ele não estivesse cego, ele não permitisse que Jesus fizesse o que ele fez. Talvez, se a sua enfermidade fosse em outro lugar, ele não permitisse que Jesus pegasse a sua saliva misturada com terra e colocasse no lugar ferido. Não é, meus amados, uma situação no mínimo estranha de se curar alguém? Mas Jesus não está preso a nenhuma forma pela qual nós podemos colocar, ou onde podemos determinar como ele irá agir ou deixar de agir. Simplesmente ele olha para a necessidade, para o sofrimento de alguém e toma uma decisão: eu vou intervir nessa situação. E quando Jesus interfere na situação, o milagre de fato acontece. E nesse caso, o homem cego foi curado daquilo que o fazia sofrer. O homem cego passou a enxergar aquilo que nunca na vida ele tinha visto. Mas, meu amado, esse é um aspecto do texto, um aspecto do sofrimento ligado à debilidade de alguém. Eu e você podemos sofrer por conta de alguma debilidade, como o cego aqui estava sofrendo e Jesus interveio. Mas o texto não fala somente sobre essa dificuldade física. O texto não fala tão somente de uma disfunção do seu olho, de uma impossibilidade de ver. Eu creio que o texto, aliás, Jesus, ele sempre vai além da circunstância. Eu creio que o texto fala também sobre uma outra realidade despercebida de muitos, que é a realidade da cegueira espiritual. Porque quando eu olho para esse texto, eu vejo, depois que Jesus viu o cego, que seus discípulos logo se manifestaram, perguntando-lhe: mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então, diferente de Jesus, são os seus discípulos. Enquanto Jesus está preocupado, então, com o sofredor, seus discípulos se preocupam com a causa do sofrimento. O texto diz que eles voltaram para Jesus para perguntar o motivo do homem estar sofrendo. E a pergunta é: quem pecou? Quem fez alguma coisa de errado? Quem derramou leite? Quem fez isso de errado? Geralmente, meu amado, nós seres humanos somos levados a enxergar o erro de alguém. O nosso não, mas o erro de alguém. E esquecemos-nos daquilo que realmente é o mais preocupante, o alguém, aquele que está atravessando a situação. Meu amado, talvez em determinadas situações essa abordagem dos discípulos tenha até o seu valor, não sei, mas não para Jesus. Não é assim que Jesus vê as coisas. Dentre outras coisas, essa situação vem mostrar essa realidade despercebida de nós, que nós constatamos nesse instante: a cegueira espiritual, a incapacidade humana de ver por detrás das linhas espirituais, a incapacidade humana de ver por trás do sofrimento, a incapacidade humana de ver o que Deus deseja realmente fazer com as nossas vidas. Estamos, meus amados, talvez tão entretidos com as causas que esquecemos a realidade das pessoas, quando mais ainda esquecemos a nossa própria realidade, simplesmente porque não conseguimos enxergar naquele momento específico,
o ser humano que se encontra por trás do problema, o ser humano que se encontra por trás do sofrimento. E é o que acontece quando nós não conseguimos ver o contexto espiritual envolvido. Então essa cegueira, ela está por um momento pairando sobre a cabeça daqueles discípulos. Eles não veem o que de fato Jesus está vendo. Mas também essa mesma cegueira encontra-se no colo de outros elementos que também estão em nosso texto. Por exemplo, se você ler toda a história, você verá que os vizinhos daquele homem cego não podiam crer que aquele homem havia sido curado. Afinal de contas, eles estavam tão acostumados com o problema daquele homem que achavam que o problema já não era mais um problema. Aliás, eu não quero aqui de maneira alguma pensar que uma pessoa não possa viver sem a visão. Acredito que muitos cegos vivem até melhor do que muitos que veem, mas nós não podemos também dizer que isso seja um aspecto natural da vida, porque Deus nos criou com olhos e olhos para ver. Mas aqueles vizinhos não conseguiam crer que aquele homem havia sido curado. Um pouco mais adiante no texto também você vai encontrar uma situação parecida se dando, acontecendo com os fariseus, de maneira que eles reprovaram veementemente aquele milagre. E em todos esses casos, tanto um quanto o outro, tanto discípulos vizinhos ou fariseus, estavam, mesmo que temporariamente, tomados pela cegueira espiritual. Talvez esse seja um grande problema no nosso meio evangélico hoje. Pessoas que só querem saber o porquê, sem se perguntarem para quê. Ou ainda pessoas que não conseguem ampliar o poder de Jesus para tempos como esse que nós estamos vivendo, dizendo que talvez tais milagres só tenham acontecido no tempo de Jesus. Em ambas as situações, meus amados, nós podemos afirmar que não estamos enxergando adequadamente. Queremos que as pessoas possam crer, mas diante do sofrimento de alguém, ou especialmente o nosso, nós não conseguimos chegar a lugar algum. Então você pode olhar ao seu redor e você verá o sofrimento dominando a vida de alguém ou a sua própria vida. Alguma área específica pela qual você não consegue libertação. Algum momento da sua vida que você não consegue acertar, não consegue ir para frente, não consegue se livrar da situação. E por isso, meu amado, eu não posso de maneira alguma permitir que eu e nem você nos entreguemos à cegueira. E por essa razão, cegueira espiritual especialmente, por essa razão, precisamos dos nossos olhos espirituais mais do que abertos, e assim enxergar os atos de Jesus para tempos como esses que nós estamos vivendo. E quando conseguirmos abrir os nossos olhos, nós veremos exatamente o que Jesus deseja nos mostrar. Quem abre os seus olhos espirituais verá não o que quer, mas sim o que Deus deseja lhes mostrar. E no caso do nosso texto, eu acredito que ele deseja nos mostrar o propósito de Deus em manifestar a sua glória diante de fatos difíceis como o sofrimento. Como que nós podemos entender o propósito de Deus quando sofremos, quando passamos por lutas, quando passamos por dificuldades, quando passamos por momentos que nós pensamos, por que estamos vivendo dessa forma? Deus deseja, meu amado, sem dúvida alguma, que nós vejamos a sua glória. Deus deseja que pela sua glória nós possamos reconhecer o seu poder sobrenatural
sobre todas as coisas, e que também, por ver o poder sobrenatural sobre todas as coisas, também possamos viver para a sua glória. Por isso, meu amado, a glória de Deus deve ser o objetivo maior de nossas vidas em todos os momentos. E aí então você precisa entender isso, onde isso está no texto. E aí você pode ler o versículo 3. Porque disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso o quê? A cegueira daquele homem, um fato triste, uma luta, um sofrimento. Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Em outro texto você vê que o autor diz: para que a glória de Deus possa vir sobre aquela pessoa. De certo, meu amado, você concordará comigo que Deus não deseja o sofrimento de ninguém. E aquele homem, embora tenha sofrido por algum tempo, foi no momento exato, no momento certo, percebido nele a manifestação da glória de Deus. Porque um homem que estava impossibilitado de ver, agora fora curado milagrosamente pelo próprio Deus. Aquele momento já havia então sido preparado pelo Senhor, muito antes de tudo. Você sabe muito bem que Deus, Ele conhece toda a história, seja no passado, presente ou futuro. E Ele soube, meu amado, tudo o que aconteceu com Ele no passado, mas também sabia o que havia de acontecer no futuro. Então o seu encontro com Jesus e aquela cura milagrosa o levou a ver muito mais além do que aquilo que alguém pode ver no mundo físico. Ele viu o mundo espiritual diante dele. Enquanto pessoas se perguntam como aquilo aconteceu, o homem desse texto, o cego, o ex-cego, só se interessava pelo fato de ter acontecido com ele. Tem um momento que ele fala: olha, eu não sei quem é esse homem, mas eu sei que ele me curou. Ele estava focado naquilo que havia acontecido com ele, porque a sua vida havia sido totalmente transformada a partir de então. Então ele não ligou para aquilo que Jesus tenha feito, uma laminha com o seu próprio cuspe colocado em seus olhos. Ele não estava preocupado com ele, porque a forma que Jesus faz o milagre pouco importa. Não é o foco da atenção. Agora aquele homem estava experimentando o efeito da ação poderosa de Jesus em sua vida. E eu não poderia falar de outra forma que não se aquele homem viu a glória de Deus presente em sua vida pelo ato de Jesus Cristo. E eu creio que é isso que Deus espera que eu e você vejamos hoje aqui presente. A glória de Deus manifesta, seja nas pequenas coisas ou nas coisas mais grandiosas ao seu ponto de vista. Deus se manifestando entre nós. Então, quando eu leio o texto, versículo 3, ele viu que aquele infortúnio havia acontecido para que ali se manifestasse a glória de Deus. Não pense você, meu amado, que com a sua vida pode ser diferente. Quem entrega a sua vida a Jesus e permite que Ele dirija a sua vida conforme o Senhor deseja, porventura pode até passar por lutas e dificuldades, por problemas ou tristezas, mas esse alguém sempre haverá de ver algo além, que talvez numa condição de cegos espirituais ninguém jamais conseguirá ver. E eu quero então concluir trazendo 3 lições para cada um de nós. A primeira lição que nós precisamos observar de toda essa história é que Jesus está sempre vendo o sofrimento humano. Mesmo quando nós entendemos que não, o Senhor está sempre vendo o sofrimento
humano na vida. Nunca foi propósito de Deus que o homem sofresse. A Bíblia jamais declara que Deus criou ou até mesmo possibilitou que alguém passasse pelo sofrimento. Pelo contrário, quando nós vemos Deus agindo, é para que o homem viva da melhor forma possível. No entanto, eu creio que Ele usa até mesmo o sofrimento que muitas vezes nós passamos, que você passa, para que o nome dele seja glorificado. Então, ao ver aquele homem ali sentado na beira do caminho, Jesus foi lá e o curou, e foi lá e o curou por uma única razão: ele se preocupou com o sofrimento do homem. E de igual forma ele espera que nós possamos ver aqueles que sofrem, na expectativa de que sejamos nós as mãos que auxiliam a aliviar o sofrimento de alguém. Quando Deus olha para você e para mim, Ele fala: ali está alguém que pode amenizar o sofrimento de alguém que sofre. Então, diante do sofrimento, meu amado, que Jesus está sempre de olho no sofrimento, você pode ser um braço estendido para amenizar o sofrimento de alguém, como Jesus o foi para aquele ser. Eu sei que você poderia estar pensando: mas e o meu sofrimento? Mas isso também diz respeito ao seu sofrimento, porque Jesus também vê o sofrimento específico de cada um de nós. Ele não atenta simplesmente para a humanidade que sofre, mas Ele olha para você e eu e fala assim: olha como essa pessoa atravessa uma situação tão difícil, e Ele mesmo pode estender a mão sobre você e abençoar a sua vida, lhe ajudando a ultrapassar o sofrimento pelo qual você hoje está totalmente tomado. Então Jesus se preocupa com o sofrimento humano. A segunda lição que nós precisamos entender nesse contexto é que Jesus deseja curar a cegueira espiritual que atrapalha o relacionamento das pessoas com Ele. Talvez seja o momento de você analisar um pouco a sua vida. Será que em algum momento você não tem sido tomado por algum tipo de cegueira espiritual? Um sentimento que o faz se preocupar mais com o que a causa do que com o propósito? Talvez perguntas do tipo: por que eu passo por essa situação? Ou por que minha vida não anda nesse aspecto? Ou ainda, por que isso está acontecendo e logo comigo? Quem nunca fez essas perguntas? Quem nunca se indagou a esse respeito? Quem nunca colocou perguntas tais como essa diante do próprio Deus? Mas eu quero dizer para você, meu amado, que embora essas perguntas façam parte do contexto humano, Deus eu creio que deseja que você descubra que às vezes Ele usa o seu sofrimento para que você veja o que você ainda não viu, para que você veja a glória do Senhor. Um caso muito clássico da Bíblia é o caso de Jó, que sofreu sem ter uma razão específica, mas que no momento certo Deus mostrou a glória do Senhor, não somente para ele, mas para todos que cercavam Jó, e até hoje mostra a mesma glória para mim e para você ao ler tamanha história. Então, meu amado, eu creio que Deus pode fazer você enxergar além do que você está vendo com o seu sofrimento, mas para tanto Ele precisa tocar em sua visão espiritual, curar a sua deficiência espiritual, para que você veja além das circunstâncias. Por trás das circunstâncias há sempre um além. Eu quero terminar com a terceira lição. A terceira lição, talvez a mais importante dessa manhã, é entender que o principal foco de Jesus
é que nós vejamos definitivamente a sua glória. Eu tenho falado para todos que não existe coisa mais importante a ser feita pela igreja senão manifestar a glória de Deus. Não existe coisa mais primordial na vida de qualquer cristão senão manifestar a glória de Deus. Dessa forma, a glória de Deus, meu amado, deve ser a coisa mais importante que nós buscamos na vida. É para que Deus, no final das coisas, seja glorificado. Outras coisas podem até ter a sua importância, possam ter o seu valor, mas nada se compara com a glória de Deus, e por essa razão a nossa vida deve girar em torno do Deus glorificado por nós. Então veja que tudo aquilo nesse cenário que nós contamos aqui aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida daquele homem. E talvez possamos nós, num gesto humilde e prostrados diante de Deus, dizer: ó Senhor, abra os meus olhos para que eu veja a sua glória. Tantas coisas nós vemos, mas poucas nós de fato enxergamos. Ah, Deus, abra os nossos olhos. Eu não quero ver simplesmente os problemas, eu quero ver a sua glória manifesta em meus problemas que eu atravesso e vejo. Você e eu nesta manhã podemos ver um milagre acontecer em nós também. O milagre da cura espiritual dos nossos olhos. Que tantas vezes enxergamos os problemas, as lutas, que são impossíveis de não ver. Claro, temos os problemas e as lutas, mas a visão espiritual de Deus para nós permite ir além dos problemas que nós enfrentamos, das lutas que atravessamos, para ver a glória de Deus manifesta nas situações mais adversas. Então, Senhor, abra os nossos olhos para que vejamos a sua glória. Feche os seus olhos nesse momento. Talvez essa expressão seja a melhor de todas, para que alguém possa de fato ver, quando fechamos os nossos olhos em oração. E aí Deus nos possibilita enxergar aquilo que até então não nos fora possível. Quem sabe, meu amado, você atravessa lutas na sua vida, problemas, e você não entende porque são coisas que se resolvem somente no âmbito espiritual. Aquele servo podia ter reclamado a vida dele toda, de quem sabe reclamou, mas naquele momento Jesus estava ao seu lado, disposto a fazer o que ninguém jamais fez por ele.